Muito bem, irmãos. Vamos dar início, então, aqui na nossa turma, na nossa classe. Seguindo o nosso estudo, nós vimos os atributos incomunicáveis. E aí, como eu já venho prometendo há algum tempo, nós vamos entrar agora nos atributos comunicáveis. Ou seja, aqueles que Deus ele dá para nós. Claro. Então, nós vamos falar, por exemplo, de sabedoria. Mas Deus é quem tem toda a sabedoria e nós podemos ter alguma sabedoria. Nós temos como que um pequeno reflexo daquilo tudo o que Deus de fato é. Então nós entramos nestes assuntos que são diferentes daqueles que nós estávamos vendo, dos incomunicáveis. Por exemplo, nós vimos que Deus é eterno. Nós não somos. Nós tivemos um princípio, um início, não é? Nós vimos que Deus ele pode todas as coisas, que ele é imutável. Nós mudamos. Mas hoje nós vamos ver que Deus ele tem sabedoria e nós podemos ter também. Antes de mais nada, a gente tem que definir algumas coisas e a gente vai começar então falando sobre essa tal da sabedoria de Deus, tentando definir o que é sabedoria. Por quê? Porque às vezes a gente fica meio confuso, não é? Olha, o camarada ele é sábio, ele é inteligente, ou será que ele é esperto? Ou ele é todas essas coisas? Parece que fica tudo muito próximo, né? Então a gente vai tentar definir qual que é essa história de sabedoria para não ficarmos confusos. Então, primeiro, a sabedoria ela é tanto moral quanto intelectual. O que isso significa? Não basta somente eu conhecer uma coisa, porque eu posso ter o conhecimento intelectual. Por exemplo, em que ano que a República foi proclamada? Ao ano. E quando que descobriu o Brasil? A data certinha. E quem que foi? Fulano de tal. E assim vai. Tenho muito conhecimento. Mas como é que eu me guio moralmente com esse conhecimento? O que é que eu uso? Como que eu o utilizo? Então vamos lá, eu sei fazer determinado reagente químico misturar um com o outro. Para que eu vou usar isso? Bom, eu posso usar isso daqui para criar um remédio e ajudar as pessoas, mas eu posso usar isso daqui para fazer uma droga nova que eu vou ganhar muito dinheiro com ela. Apenas um exemplo. Então, não basta apenas o conhecimento, mas como você age moralmente também com esse conhecimento. Então, a primeira conclusão que a gente chega é a seguinte: eu preciso de conhecimento para ser sábio, mas o conhecimento sozinho, ele não será suficiente. Vamos voltar aqui. Conhecimento sozinho, ele não será o suficiente. Outra coisa, a sabedoria, ela é escolher o alvo correto, bem como os meios de alcançá-lo. Então eu quero aquilo ali, mas no meio eu posso fazer do jeito que eu quiser? Não posso. Eu sigo moralmente correto ainda. Então é o lado prático da bondade moral. Veja, eu posso ser uma pessoa boa moralmente, mas não ter conhecimento, por outro lado. E aí eu não serei sábio. Mas a plenitude dessa sabedoria, desse conhecimento, com esse agir corretamente, moralmente, somente Deus é quem tem de forma completa. Nós buscamos, mas somente Deus é quem tem isso de forma completa. E a gente vai chegar à seguinte conclusão, que ainda assim, Deus nos dá a sabedoria. Ele mesmo é quem nos dá. Muito embora somente a dele é que seja perfeita. Certo? Então, ele tem toda a sabedoria. Mas nós podemos alcançar e devemos buscar a sabedoria também. A gente vê que a sabedoria de Deus ela é evidente na criação. Nós falamos disso algumas vezes quando a gente fala sobre os atributos de Deus. Como, por exemplo, imagina só, os camaradas estudam muito, né, algumas coisas, como a gravidade. Ela está sempre funcionando igual e do jeito certinho. Toda vez que a gente joga, solta um negócio aqui, ele vai cair direitinho, né? É tão banal que a gente não costuma dar atenção a essas coisas, mas a gente vê como a sabedoria de Deus funciona. Então, tem gente que vai estudar, imagina só se o planeta Terra ele estivesse um pouquinho mais para frente, mais próximo do Sol. Não seria possível ter vida humana, ia todo mundo morrer queimado, né? E se fosse um pouquinho mais distante, aí seria muito frio e não seria possível também ter essa vida. Então a sabedoria de Deus ela é evidente na criação.
a gente vê como todas as coisas funcionam perfeitamente bem. Vocês já notaram quando teve aquela queimada no Pantanal, né? Que inclusive deu pano para manga de discussão e tudo mais. Mas vocês já notaram como vez ou outra, de fato, tem algumas queimadas, isso é até normal na natureza, e a natureza se recompõe sozinha. O homem fica lá olhando, né? É sozinho. Ela consegue se reerguer, se arrumar. Então a gente vê que Deus é sábio, a gente vê isso também na criação. Vamos lá. Aí, ó. Na criação. Mas também na providência dele, em como ele vai guiando toda a história, a gente já viu isso também, e até mesmo na graça dele. Mas a gente tem que estar sempre atento à finalidade dessa sabedoria. Então, se a gente ficar apenas olhando a sabedoria como um meio, como algo, né, que a gente não sabe onde vai chegar, não vai fazer muito sentido, não. Porque a gente precisa conhecer qual que é essa finalidade, qual que é a razão principal pela qual Deus age com a sua sabedoria. A pergunta-chave é essa. Qual que é a razão principal pela qual Deus age com a sua sabedoria? E muitos vão resumir numa palavrinha, que é o amor. É o amor. Amor. É uma palavra até, dá para dizer que é a palavra da moda, né? Vamos lá para 1 João 4, do 8 ao 10, que a gente vai ver sobre isso. Primeiro João 4, do 8 ao 10. Diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a gente vê aqui que a sabedoria de Deus deu, por meio da sabedoria, Deus deu ao seu Filho amado para morrer por nós. Mas qual que é o grande risco da gente, que a gente vai correr? Desculpem os irmãos, tá caindo aqui, mas a gente vai dar certo. Qual que é o grande perigo que a gente vai correr? Esse daí. A gente pode resumir esse amor de Deus num amor romântico. O que é amor romântico, pastor? Sabe aquela história de que o homem ele tem que abrir a porta do carro? Eu não vou nem entrar na discussão. Será que tem? Será que não tem? A história não é essa. Mas se a gente resumir o amor de Deus como um amor romântico, a gente está perdido. E a tentação às vezes é grande. E o mundo, vez ou outra, a própria igreja tem deturpado esse amor e transformado ele num amor romântico apenas. Como se a razão de Deus agir com a sua sabedoria fosse facilitar o lado de todo mundo. Então, olha, esse é um amor romântico. Deus vai facilitando o nosso lado sempre. Ele vai abrindo caminho aqui para a gente não ter nenhum problema, para a gente não ter nenhuma questão, nenhum sofrimento. E a gente sabe que não é assim. A vida com Deus não é assim. A intenção, a ação da sabedoria de Deus não visa um amor romântico, não visa adiantar o lado de fulano ou de ciclano. O fim principal do homem é o quê? Adorar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Essa resposta a gente já costuma decorar, não é? Então, esse é o fim principal do homem. Veja, isso pode acontecer por meio do sofrimento? Pode. Isso pode acontecer por meio da alegria? Pode. Isso pode acontecer por meio de uma grande vitória que eu tive na minha vida? Pode também. Não é? Por meio do pecado? Aí não pode. Né? Então a gente vê aí que esse é o fim principal do homem. E a gente vê então a ação da sabedoria de Deus tendo como o fim principal, na verdade, a glória dele próprio. Ou seja, Deus ele quer nos remodelar para um estado onde a gente possa adorar, louvar a ele de forma correta, de forma completa. E o que ele usa para nos moldar nisso? Ele usa várias formas, mas todas elas por meio da sua sabedoria. E aí a gente vai entrar na questão aqui que é a seguinte: alguns
exemplos bíblicos. A gente vai olhar agora na Bíblia exemplos, narrativas, histórias em que Deus ele vai moldando alguns personagens e tudo isso por meio da sua sabedoria. A gente vai ver então Abraão, vai ver Jacó e vai ver José, certo? A gente vai ver que essas pessoas, esses camaradas, eles mudaram muito ao longo de suas próprias histórias e a gente vai poder observar a sabedoria de Deus guiando estes homens. Então vamos ver lá primeiro sabedoria de Deus com ou e Abraão. Vamos lá para Gênesis. Vamos começar ali do capítulo 12. E a gente vai dar uma boa olhada aqui no seguinte. Abraão, ele é normalmente chamado de o pai da fé, não é? Ele é o pai da fé, é reconhecido assim. E normalmente a gente imagina que um camarada que ele tem a fé, ele é muito corajoso, certo? Ele não vai ter medo de nada, ele tem fé, ele conhece a quem ele está servindo. Mas Abraão, ele não era um exemplo disso, não. Quando Deus o chama, ele não é nada de um exemplo de coragem. Então seria possível perguntar-lhe naquela época, quem é o cara corajoso por aqui? Abraão não é, não. Não é o caso dele. Então, eu ainda coloquei a questão seguinte, ele negociava questões que na verdade são inegociáveis. Por quê? Às vezes por medo. Normalmente por medo. Vamos ler lá Gênesis 12, a gente lê o verso 10 e depois a gente vai ler o verso 20. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E a gente vai ver esse início da história que vai contar o quê? Como ele chegou nessa terra e aí o negócio vai andando. A gente não, eu coloquei errado, não é 10 e 20, é 10 ao 20. E olha o 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. E aí ele vai falar, então você fala que é minha irmã, para a gente não ter nenhum problema. Querido, isso daqui não é coragem. O que a gente aprende de masculinidade bíblica, do camarada proteger e defender a esposa, isso daqui tá tudo errado, não tá? Tá tudo errado. E ainda, deixa-me fazer um parênteses, que eu costumo dizer para os irmãos, quando a gente lê a narrativa, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque a gente pode ler aqui e falar, ó, é Bíblia, então eu posso mentir, fazer um negócio desse para me livrar. Não pode, não. Ele estava errado nessa história. Então ele não defendeu, não protegeu a esposa dele. Falou, não, você vai... Gente, que história, né? Que ideia. Que ideia é essa que Abraão teve? Então ele, de fato, negocia com questões que são inegociáveis. Que ele já bateu o pé e fala, não, isso daqui é minha esposa, ninguém nem chega perto, né? Mas não, ele ficou meio assim, uma coisa meio estranha. Não é exemplo nenhum de coragem. Ele era muito mais apegado à própria segurança dele. Sua própria segurança, mesmo que isso colocasse de lado a sua esposa. Algo muito grave, não é? E ele certamente também não era um homem de princípios muito fortes. No sentido de, ó, isso daqui é o correto, eu sei que é o correto, eu vou seguir aqui até o final. Ele também não era um bom exemplo disso, viu? E Abraão, ele precisava aprender a viver na presença de Deus. Mas antes a gente pode lembrar da seguinte história, lá no capítulo 16. Sabemos que ele passou boa parte da vida dele esperando por um filho, não é? Mas, não sendo um homem de princípios muito, muito fortes, muito bem fincados, ele passa pelo seguinte, lá em 16, 2, até o comecinho do 4 a gente vai ler. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Então ele não era um camarada exemplar, não. A mulher fala, ó, vai lá, se deita com a minha serva. Ele fala, beleza, boa ideia, vamos fazer isso. Completamente errado. Mais um exemplo de que ele não fazia as coisas muito direito, não era um cabra muito firme, não. Ele precisava ainda reconhecer que Deus é ele quem comanda. É ele quem vai redimir e é ele quem vai dar a paga final, é ele quem vai dar o galardão que é tão
desejado. Seguindo um pouquinho mais, vamos lá para o capítulo 15. Vamos voltar, aliás, para o capítulo 15 agora, para a gente continuar vendo a história de Abraão. Abraão tinha necessidade, e aí Deus se apresenta a ele por meio disso. Olha só, 15:1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Capítulo 17, verso 1 também diz: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Então Deus estava ali sempre falando com ele, guiando. Mas a gente vai ver então, vamos voltar, quando é que se deu essa partida dele. 12, verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Essa questão aqui nós já chegamos a ver também em aula anterior, o fato de que Abraão ele não conquistou nada dessa terra. De fato, seria para a posteridade dele, né? A única coisa que ele conquistou, na verdade, a gente vê lá em Gênesis 25, foi a caverna e o campo em Macpela, que foi onde ele pôde enterrar sua esposa, né? Então, ele não chegou a conquistar nada de fato, senão apenas aquele território ali. E olha só outra atitude de Abraão, ainda no 13, verso 8 e 9. O que estava acontecendo aqui antes de nós lermos? Ele estava ali com Ló estava se tornando muito rico, ele também, então eles estavam ocupando muito espaço. O que isso significa? Começou a ter atrito entre os servos deles. E aí, para não ter briga, a gente encontra aqui, ó, verso 8 e 9. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, é óbvio, é evidente que Abraão ele teria primazia nessa escolha. Por ser mais velho, por ser o tio, por ser até responsável de Ló por tanto tempo, ele teria a primazia em escolher. Vai para lá ou vai para cá? Eu escolho, você fica com o resto. Mas ele dá essa oportunidade a Ló e a gente já vai vendo a mudança na vida de Abraão. Ele já não está mais tão apegado assim, olha, minha própria segurança. Porque a gente sabe que Ló vai ver uma campina muito mais bonita e vai escolher por ela. Deixa Ló ir. Então a gente começa a ver a mudança de Abraão em sua vida. E aí a gente vê que ele se torna corajoso. Agora sim, a gente vê um pouquinho mais de coragem em Abraão. Vamos ler lá 14, a partir do verso 14. A gente tem uma grande batalha no começo desse capítulo, dos 4 reis contra 5. Então você imagina lá uma grande guerra. E aí depois disso, ou proveniente disso, Ló é levado cativo. Por causa dessa batalha, levaram a Ló como um sequestro mesmo, e ele ficou sob o poder dos reis que haviam vencido. E aí a gente vê aqui no verso 14, olha: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ficou sabendo que o sobrinho dele estava numa enrascada, precisava ser socorrido, pegou 318 homens e foi atrás. Vamos embora, vamos salvar esse rapaz. E salvou mesmo. E aí, trouxe de todos os bens, 16, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão a ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. E aí aqui a gente vai ver também mais uma atitude muito honrosa de Abraão. Olha o que vai acontecer aí no verso 22 e 23. Antes, ele recebe a oferta deste rei, dizendo: olha, toma para você isso aí tudo, você merece, fica com isso. Mas ele não aceita. Veja o 22 e 23. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor,
a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então ele abre mão desses despojos para que a riqueza dele não seja vinculada à riqueza do rei de Sodoma. Então por quê? Porque ele poderia passar a vida inteira com o pessoal dizendo, esse camarada ele vive muito bem mesmo, ele tem muita posse. É porque o rei de Sodoma ajudou ele. Foi porque o rei de Sodoma que deu esse dinheirão todo para ele aí, todas essas posses. Certo? Outra coisa que a gente vê mudando na vida de Abraão é o seguinte, uma paciência danada mesmo. Que ele teve que esperar muito tempo. Vamos dar uma olhada nesses textos. A gente já viu 12:4, a promessa. E aí a gente vai para o 21:5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então foram pelo menos 25 anos aí, um quarto de século aguardando. Pensou? Deus prometeu, ele vai me dar. E aí eu espero 25 anos para que ele, de fato, me dê. Vocês já esperaram 25 anos por alguma coisa? Mas dá para ter uma ideia, né? 25 anos. Imagina só, 25 anos atrás, o que eu estava fazendo? Quantos anos eu tinha? Onde que eu estava? O que eu estava fazendo? Se eu disser aqui, os irmãos vão ficar até meio assustados. Mal estava, né? Tinha acabado de nascer. Então, 25 anos, de fato, é muito tempo para ficar esperando. Imagina, 25 anos esperando e, claro, confiando no Senhor, esperando pacientemente. E a gente vai ver que Abraão ele se torna um homem de oração, um homem que intercede pelos outros. Olha aí, capítulo 18, verso 23. A partir do verso 23, na verdade. Qual que é a história aí? A destruição de Sodoma e Gomorra. E a gente já sabe, né, o que acontece. Ele vai pedir a Deus por esta cidade. Então ele vai lá e fala para Deus, se tiver 50 justos, 50. 45, tudo bem. E 30, tudo bem. E 20, tudo bem também. Olha, Deus, se tiver 10, eu vou poupar a cidade inteira. Mas ele não consegue encontrar esses 10. Porém, ele pensa nessas pessoas, ele pensa na cidade inteira e ele intercede por essas pessoas diante de Deus. Então a gente vê aí que Abraão ele é um homem de oração, ele é de fato um intercessor, ele pede pela misericórdia de Deus quanto às pessoas. E mais ao fim da vida, vamos lá, 22:1, a gente encontra mais confiante, né? Tanto é que aí no capítulo 22, o que ele faz? Essa história talvez a mais famosa de Abraão, né? Aí pelo mundo todo e até entre nós. Ele está disposto a dar o filho. Que ele esperou 25 anos e agora Deus pede e ele já está disposto. Também pudera, né? Nós vimos um resumo de tudo que ele passou. De todas as questões que foram transformando ele ao longo da vida. E isso tudo, é claro, guiado pela sabedoria de Deus. E por vezes nós podemos nos deparar com esse texto aqui e falar, olha, que homem de coragem, né? E se a gente ler somente o capítulo 22, parece que foi num clique. Isso daí ele já nasceu preparado. Deus pediu e ele deu. Não. Quando a gente volta e olha algumas histórias de Abraão, a gente fica, nossa, que camarada é esse, não? Mas agora a gente chega ao 22 e depois de um longo tempo vivendo com o Senhor e aprendendo dele, a gente vê que de fato a sua vida foi mudada e ele confiava mais completamente no Senhor, certo? Então a gente encerra aqui Abraão, vamos ver agora Jacó. Ficou alguma dúvida quanto a Abraão, irmãos? Tudo bem? Bem? Então vamos lá. Olha lá, Jacó também, longe de ser um exemplo, né? Talvez a gente possa até dizer que pior do que Abraão. São áreas diferentes. Mas como a gente pode definir ele aí? Ele é um grande oportunista. A gente vê também que ele é protegido pela mãe, né? O auxílio que ela deu até contra a vontade do próprio pai. E a moral dele era terrível. Então se a gente viu no começo que para o camarada ser sábio, ele tem que ter uma moral correta, ele tem que agir corretamente, Jacó já estava fora dessa. Porque ele não agia corretamente. Ele não se importava muito com isso, não. E a gente vê essa história aqui que é a seguinte. Ele era mais jovem, então ele não tinha o direito da primogenitura. Óbvio, é o primeiro quem é o primogênito. Mas ele toma isso, ele usurpa isso. E nada disso, interessante nós notarmos, lembrarmos,
foge do controle de Deus. Nada disso foge do plano de Deus. Já estava no plano dele, dentro da sabedoria dele. Por quê? Porque pouco mais à frente também ele vai se casar com Lia e com Raquel. Foi uma enrascada também que ele se colocou, né? Mas a linhagem que nós vemos a partir deles são as 12 tribos. Isso certamente também já estava no caminho do Senhor. É o Senhor guiando a história. Mas a gente vê aí Jacó longe de ser um exemplo. Por quê? Porque ele vivia longe dos caminhos de Deus. E como eu coloquei, Deus permitiu que ele vivesse assim. Que coisa complicada, né? Tem uma coisa que eu acredito que nós temos que pedir sempre para Deus, é Deus, não deixa eu viver longe dos seus caminhos, não. Por quê? Vamos nos colocar no lugar de Jacó. Ele era confiante demais. Ele era muito confiante e ele precisava entender que essa confiança, ela na verdade era tolice. Porque confiar em si mesmo, pensar que eu sou independente, como nós vimos que somente Deus é, isso é bobeira. Isso me leva para um caminho que não é bom, para onde eu não devo ir. E a gente vai ver que esse homem enganador, ele vai se encontrar com outros. Um deles também enganador. A história conta aí 29, do 15 ao 30, de quando Jacó fica na casa de Labão. Então ele trabalha 7 anos por Raquel, os irmãos já conhecem essa história, e na verdade ele recebe a Lia. Então depois ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder casar-se finalmente com Raquel. E aí a gente vê que a liberação de Deus, de Jacó, desse isolamento e até da fuga, foi depois de usurpar a primogenitura. Como é que ele foi parar lá na casa de Labão? Teve que sair fugido. Foi muito esperto, tão esperto que teve que sair fugido, chegar lá meio que sem nada para tentar conquistar alguma coisa. E dá certo, ele consegue. Por quê? Porque Deus estava guiando os passos dele por meio de toda a sua sabedoria. Então, mesmo provando de ser enganado por Labão, como nós vemos aqui na história, ele dá essa moeda de volta. Então, ele enganou seu irmão Esaú, e aí ele foi enganado por Labão. O que a gente pensa? Poxa, agora ele vai entender, né? Tá vendo como é ruim ser enganado? Vamos parar por aí? Não. Aí ele engana Labão de novo com a criação ali dos animais. E essas atitudes de Jacó vão fazer o quê? Que ele precise fugir novamente. Então ele vive nessa vida de fuga. Olha, eu fui muito esperto aqui, passei a perna no fulano, agora eu tenho que fugir para outro canto. Agora eu fui esperto de novo, eu vou ter que fugir para outro canto. Só que qual que era o negócio? Ele estava lá na casa dele, tinha um irmão dele, ele fugiu para outro canto, para Labão. Só que aí ele enganou Labão, tinha que voltar para onde? Porque ele já tinha enganado primeiro. Aí o negócio fica mais apertado, né? Tanto é que ele temeu, e temeu muito pela vida dele. Teve que fugir. Mas daí, às margens do rio Jaboque, Jacó estava ali pensando essa situação complicada que ele mesmo se colocou. E veja, Deus permitiu que ele se colocasse. Ele entende, então, que os seus métodos não eram suficientes, que o caminho que ele estava seguindo não era o caminho correto. E diante dessa situação assustadora, Deus age. Dá até pra gente imaginar que estava ali no limite, mas daí Deus agiu, Deus fez, Deus mudou. E a gente vê a história aí, Gênesis 32, no verso 25, vai contar o quê? Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Nós entendemos que era o próprio Deus ali lutando com Jacó. E Jacó demonstrando essa sua força. E agora, finalmente, o reconhecimento da sua necessidade de Deus. Então, se antes ele era enganador, fazia tudo errado, agora ele chegou na situação que não dava mais. Ou você se apega a Deus, e isso é bem demonstrado nessa luta, que foi uma luta física mesmo, ou você está perdido. E é assim na nossa vida também. Então, se a gente tenta ir pelos nossos próprios caminhos, buscar, eu vou enganar fulano e eu vou me dar bem, o negócio não vai ficar bom, não. Certo? Mas a gente vai ver como no dia seguinte ele encontrou Esaú, e a gente já fica imaginando, olha, ele lutou com Deus, Deus deu um novo nome a ele, foi uma mudança mesmo. Foi uma grande mudança na vida de Jacó. Mas o que acontece no dia seguinte? Ele engana o irmão dele de novo.
Então o que a gente entende disso? Jacó não mudou. Foi só de brincadeira isso daí. Não, ele mudou, porque mais à frente na vida dele a gente vai ver essa mudança. Mas a gente enxerga também uma coisa que é muito peculiar na nossa própria vida, que é que a gente vai mudando e normalmente isso é aos poucos. Então tem um tropeço ou outro também, né? Neste caminho. Não que a gente deva se acomodar com ele, mas tem um tropeço ou outro. Mas olha aí, a mudança ela é verdadeira e duradoura. Por quê? Porque o pecado ele passou a ser isso, passou a ser um tropeço. Antes, Jacó vivia no pecado. Agora foi um erro. Foi apenas como que algo mais isolado. Certo? Vamos passar para José. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Vamos lá então. Aqui a gente vai ver um homem que ele não demonstra tantas falhas de caráter como a gente viu nos outros dois. Nos outros dois o negócio é muito evidente, né? Então o camarada deixava a esposa dele para ele se safar, o outro engana o irmão, engana Labão, é muito evidente. Agora em José, na narrativa bíblica, a gente não encontra isso. Óbvio, nós sabemos que José, ele é um homem, então ele é pecador. Mas o acesso que nós temos à informação, que é a escritura, não nos diz lá grandes problemas ou grandes falhas, erros morais que ele tivesse. Então ele é um bom candidato a ser homem sábio, né? Mas a gente vai ver que só isso não é o suficiente. Embora ele tenha passado por várias provações, José ele tem uma coisa muito importante. A gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente vê a história de José. Porque ele pode parecer um camarada muito injustiçado. Ele não tinha nenhuma falha moral grande, ou evidente, como eu estou dizendo para os irmãos, e ainda assim ele passa por um monte de sofrimento, não é? Um monte de sofrimento, ele vai preso, ele é acusado de forma mentirosa pela esposa de Potifar, mas, como eu estou dizendo para os irmãos, ele tem o que é mais importante. Vamos lá para o texto de Gênesis 39. Aqui. Veja comigo, eu vou falar alguns versículos aqui, os irmãos acompanhem comigo. O comecinho, primeira frase ali, do verso 2. O Senhor era com José. A gente vê um pouquinho mais para frente, logo em seguida, aliás, o verso 3, no comecinho também. Vendo Potifar, o quê? Que o Senhor era com ele. Mais lá para o final, no capítulo, no verso 21, a gente encontra qual informação? O Senhor, porém, era com José. Então a gente vê um camarada que parecia gente boa, tranquilo, e ele passa por um monte de sofrimento, mas a gente recebe essa informação aí, o Senhor era com ele. E aí vamos trazer um pouquinho para a nossa vida, por que será que eu estou passando por tudo isso? Eu não sei exatamente. O fim principal a gente já viu e a gente tem que ter ele em mente. É glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Esse é o fim principal. Mas às vezes tem algum motivo específico. Olha, você precisa aprender um pouco mais de paciência. E talvez seja por isso que você está passando por determinada questão. Mas a gente não consegue ter certeza de qual que é a razão. Qual que era a razão pela qual José estava sendo vendido para o Egito? Naquele momento, certamente ele nem sonhava. Mas, um pouco para frente, ele vai dizer aí, ó. Vamos ler Gênesis 45, 7 e 8. Então, aquele rapazinho José, ele não sabia por que era. Por que ele tinha que passar por todo esse sofrimento, prisão injusta, a escravidão. Mas a gente vai ver, Gênesis 45, 7 e 8, o seguinte. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Deus ele tinha um plano muito grande. Eu não estou aqui prometendo, olha, Deus tem um grande plano para você. Plano grande o suficiente já é glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Mas ele tinha um plano grande aos olhos dos homens para José. Imagina só, ele estava comandando toda aquela nação tão poderosa. E por quê? Porque a linhagem deveria se manter. É parte importante a Escritura nos mostra isso. Então a gente vê que esse era o plano para José. E ele teve que sofrer um bocado para chegar ali dessa forma. E certamente, no meio desse sofrimento, ele foi
crescendo e se aperfeiçoando também moralmente. Ele foi vendo que era o certo. Ele foi fazendo o que era certo. A gente tem alguns exemplos aí dentro da história bíblica de José. Então, nós vemos aí que Deus ele estava guiando a José por meio da sua sabedoria. Estava guiando para a sua santificação pessoal, bem como para um ministério específico que era de alimentar todo o povo ao redor, o povo do Egito, o povo ao redor, e em especial aos seus irmãos. Certo? Tudo bem, queridos? Alguma questão aqui? Vamos para frente? Aí a gente chega na questão que é a sabedoria de Deus e nós. E agora? Cada um, né? Nós como indivíduos. Então a gente vai ver que assim como nos exemplos dos servos de Deus na Bíblia, é claro, Deus ele tem um plano para nós. E é como eu estou dizendo para os irmãos, qual que é? Por que será que eu estou passando por isso daqui? Esse problemão agora, esse sofrimento. Você queria? Queria, não. Talvez até se eu soubesse qual que é a razão, eu até me animasse mais, né? De novo, nós sabemos qual que é a razão principal, que é adorar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Mas pode ter um ministério específico ali. E a gente não sabe. Então a gente vai ver que momentos difíceis, eles também são parte do plano de Deus, que é guiado por meio do quê? Da sabedoria dele. E aí fica a seguinte pergunta, irmãos, e eu quero que a gente pense bastante nisso. Você acredita que Deus, ele tem toda a sabedoria, que ele é sábio? Você acredita nisso, de verdade? Se você acredita e sabe que é ele quem guia os seus caminhos, você vai saber que o caminho pelo qual você está sendo guiado é guiado por toda e a maior sabedoria que nós conhecemos. Certo? Isso serve de quê? Isso serve de consolo? No meio ao sofrimento? Em meio ao sofrimento? Olha, o negócio está muito difícil. Eu não queria estar sofrendo com isso daqui que eu estava sofrendo. Mas lembra, quem permitiu e quem está te guiando por esse caminho é o próprio Deus. Ah, pastor, mas às vezes a pessoa não entra nos caminhos errados, complicados por causa de decisão dela? Verdade, mas é Deus quem permite. Vimos o exemplo de Jacó. Deus permitiu que ele fizesse todas aquelas coisas e ele sofreu por elas. Mas ele foi moldado. Ele foi mudado por meio do quê? Por meio da sabedoria de Deus. Então, quando nós estamos passando por sofrimento, a gente tem que lembrar. É a sabedoria de Deus que permitiu isso daqui acontecer. Por que foi? Eu não sei exatamente agora. Mas Deus, ele é sábio e foi ele quem permitiu que isso acontecesse. Eu só posso crer que esse é sim o melhor para mim. Portanto, temos que ter bom ânimo, confiança e buscar entender o seguinte, essa frasezinha aí, ó. O que será que Deus está tentando me ensinar com isso? Porque às vezes a gente fala, não, eu não quero passar por isso, não. E é normal, sofrimento ninguém quer. Mas a gente tem que parar um pouquinho, raciocinar mais, pensar, o que Deus está me ensinando com isso? Olha, está muito complicada a situação lá em casa, eu não estou aguentando mais, não. O que Deus está me ensinando com isso? Olha, meu trabalho não dá, é impossível. Você não sabe o que eu estou passando. Mas o que Deus está me ensinando com isso? Ele não é sábio, ele não é nele que está toda a sabedoria. Ele me permitiu passar, então não é sem razão. Pode ser, como eu dei o exemplo, ele está te ensinando paciência. E é por isso que você agora recebeu na sua vida um camarada que exige muita paciência, uma moça que exige muita paciência, não é? Então talvez esteja querendo te ensinar sobre compaixão. E é por isso que você está passando por essa situação complicada. Eu preciso ser mais compassivo com a pessoa que está ao meu lado. Estou vendo o sofrimento do fulano. Eu preciso aprender com isso. Ou eu estou sofrendo e eu gostaria que alguém fosse compassivo comigo, enfim. Talvez você precise aprender sobre autonegação. Não sou eu, é Deus. Ou eu preciso da ajuda do meu irmão. Então, coisa complicada é quando a gente quer fazer uma coisa, mas a gente precisa da ajuda de uma outra pessoa e a pessoa não quer ajudar. Né? Daí você fica meio que de mãos atadas. Talvez Deus esteja te ensinando por isso. Talvez não, certamente ele está. Ele pode estar querendo te ensinar sobre a autonegação, sobre confiar nele, sobre a necessidade que nós temos também uns dos outros. Certo? E aí, já caminhando para o final, a gente vai ver sobre a nossa própria sabedoria. Nós vimos até agora, e não sem razão, a sabedoria de Deus, que é maior, que é mais importante. Por quê? Porque primeiro, como eu disse, ela é maior. E segundo, porque a nossa é proveniente da dele. Depende da sabedoria de Deus. E, como a gente viu, é um atributo comunicável. Então nós temos que buscar crescer em sabedoria.
Antes, nós vimos a eternidade. Eu não falei para os irmãos, olha, nós temos que buscar crescer em imensidão, sermos imensos. Não, não é isso. Nós temos que buscar sermos eternos, até porque é impossível. A eternidade nós entendemos que não tem começo e não tem fim. Alguém pode dizer, a gente não tem fim, pastor. É verdade, mas a gente teve um começo. Então é impossível. Não disse para os irmãos, olha, vamos buscar sermos independentes de Deus. Não. Mas agora, como a gente está falando dos atributos comunicáveis, eu digo, vamos buscar a sabedoria. Isso a gente tem que buscar. Essa é uma diferenciação que nós fazemos dos comunicáveis e dos incomunicáveis. Os incomunicáveis são de Deus. A gente olha e se maravilha nisso. Agora, os comunicáveis, a gente também olha e se maravilha, mas busca. Então a gente tem que buscar a sabedoria. A gente tem que buscar alcançá-la. E aí eu separei aqui alguns textos. Vamos lá para Provérbios, que vai falar bastante sobre isso. Sobre a questão da sabedoria. Provérbios capítulo 4, verso 7. Veja só. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. 13. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é tua vida. Vamos lá para o 8, 34 a 36. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. E, finalmente, 9, verso 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Li até o 6, né? O que a gente encontra aqui em Provérbios? Em todas essas exortações, nós temos algumas outras ao longo do livro, nos dá a entender que é um negócio de fato de segurar, ou de buscar, de ir atrás, de fazer por onde. Então não é ficar assim, sentadinho lá, esperando, falando, daqui a pouco eu fico sábio, daqui a pouco a sabedoria chega. Não, é buscar, vai atrás, busca. E é simples, gente. Tem batido nessa tecla e acredito que seja importante falar de novo. Como é que a gente busca conhecer o nosso Deus? Estudando os atributos dele. É uma boa forma. Como é que a gente estuda os atributos de Deus? A gente lê a Bíblia. A gente vem na escola dominical. Fica lá deitadão na cama, esperando que venha a sabedoria. Não é assim que funciona. Não é. Então essa linguagem que Provérbios dá é de vai, agarra, busca, procura. Como é que eu conheço melhor o meu Deus? Lendo a palavra. Leia, estude. Se eu deixar ali aberto em determinado salmo, virado para a parede, cadê a sabedoria que vai me alcançar? Não vai, gente. Não vai. Por isso, novamente, a linguagem de Provérbios dizendo vai, procura, busca, corre atrás. Você tem que buscar essa sabedoria. No Novo Testamento, a gente vê que essa sabedoria, ela é um requerimento aos cristãos. Então, o que caracteriza os cristãos? A sabedoria. Complicado, né? Ainda mais nesse tempo que nós vivemos. Normalmente, nós vemos que não é assim, mas deve ser. E a gente não tem que se contentar, mas sim buscar essa sabedoria. Olha lá, Efésios 5, 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A gente vê que nós temos que ter sabedoria. E o contrário disso é que nós não temos que ser insensatos. E o ser insensato, desculpem, seria não compreender a vontade do Senhor. Um bom caminho para a sabedoria? Conhecimento. Conhecimento de quê? Da vontade do Senhor. Certo? Temos os outros textos aí, mas eu vou pular eles agora, por causa da nossa hora. E a gente vai chegar à seguinte questão. E a gente já está caminhando, finalmente, sim, para a conclusão, tá? Como é que eu vou buscar essa sabedoria? Imagina, eu vou embora agora e o pessoal fica, pastor, mas como é que a gente faz?
Como é que a gente vai buscar essa sabedoria? Claro, vocês sabem, tem que ler a Escritura. Tem que buscar saber a vontade de Deus. Mas vamos ser um pouquinho mais prático? Olha lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Que coisa maravilhosa que a gente tem. Primeiro ponto é o seguinte: como é que eu busco sabedoria? Peça. Peça esta sabedoria. A quem? A quem tem ela toda, não é? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que a todos dá como? Liberalmente. E nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Vem uma promessa aqui, uma garantia, né? Peça sabedoria, você vai receber. Peça. Peça essa sabedoria que você vai receber. Segundo, nós devemos primeiro aprender a ter reverência por Deus. Vamos lá ler o Salmo 111, verso 10. Verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Nós vamos ler apenas este salmo, dentre os que estão aí elencados. Qual que é a questão aqui? Por que será que a gente tem que temer ao Senhor? Nós estávamos estudando nesta quarta-feira, inclusive, e aí eu já aproveito para refazer o convite aos irmãos, e chegamos à conclusão de que, aliás, antes, nós vemos que a sabedoria ela tem uma necessidade do bem moral, de fazer o que é correto. Agora, como é que eu posso ser sábio se eu não tenho uma diretriz certa? E nós estávamos, agora sim, falando na quarta-feira, como que muitas vezes a pessoa prefere e de fato opta por ser ateu. Por quê? Porque se eu reconheço que há um Deus, ele tem uma lei determinada, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas. Se eu reconhecer todas essas coisas, eu não posso viver do jeito que eu quiser. E aí sim, se eu não vivo do jeito que eu quiser, mas busco a vontade do Senhor, eu estou no caminho correto da sabedoria. Por isso que a gente vê aqui no Salmo 111, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que ter um guia, ou algo que nos diz o que é o correto, qual que é a moral que nós devemos seguir, certo? Terceiro, não menos importante, nós devemos aprender a receber a palavra de Deus. Salmo 119, 98 e 99. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. É por meio da palavra de Deus. Agora, concluindo, nós podemos confiar na sabedoria de Deus. Nós devemos buscar crescer em sabedoria. E aí está o nosso texto de hoje, tá? Tiago 3, 17. Vamos lê-lo agora e os irmãos já deixem aí marcado. Tiago 3, 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Por fim, nós devemos buscar o quê? Não a sabedoria humana, mas a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Porque ainda outros textos nós poderemos explorar, dizem que o Senhor envergonha aos sábios desse mundo, né? Ele usa a loucura do mundo para envergonhar, ele usa a loucura para envergonhar os sábios desse mundo. Então não devemos buscar a sabedoria humana, mas sim a sabedoria de Deus. Certo? Alguma dúvida, queridos? Tudo bem? Tudo certo? Tá bom. Então já temos mais uma classe aqui, a gente aguarda um pouquinho pelas próximas.